e a todos os nossos queridos ouvintes. Corda no pescoço pro prefeito lá de São Paulo, viu? Pois Ele, é. Ricardo Nunes do MDB, está sendo muito cobrado, em entrevista à CBN, inclusive, se exaltou um pouco o Milton Jung quando questionado a respeito de como ele ia proceder, o que iria fazer para o religamento da energia lá na cidade depois das fortes chuvas. E também informação do Tribunal de Contas do município trazendo que ele já teria gastado com obras sem licitação mais do que em 14 anos, segundo o levantamento pedido pelo site, pelo portal UOL. Além desse fato, a gente acha que o problema é só lá na capital, mas não. Até o Eduardo Brambila da IPTV estava aqui trazendo os destaques do IPTV1 de hoje. Mojimirim também ficou quase 6 dias aí sem energia, pessoal. Limeira também. Só que lá em Limeira, uma CPI, que já estava em andamento, está investigando a qualidade e questionando a Electro sobre o serviço de distribuição de energia na cidade, porque também 14% da população ficou sem energia nesses últimos dias após as fortes chuvas. A pergunta, Bruna, é a seguinte: até que ponto o prefeito tem que ser sim questionado e responsabilizado por serviços que as empresas não estão entregando? Boa, Carol. A questão aí tem que ser responsabilizado e tem que dar algum tipo de resposta para a população. Porque, veja bem, a gente está falando de empresas que são ali concessionárias, certo? Então, são concessionárias, são aquelas que disputaram lá atrás editais, licitações e ganharam a possibilidade de ofertar esse serviço. Porque, em tese, isso é do âmbito do Estado. O Estado é que oferta o serviço. Como ele não o faz, ele faz a concessão. É algo muito parecido, se a gente imaginar, com o que acontece com as rodovias, né, Carol? Então, você tem lá a rodovia. Se a qualidade da rodovia não está boa, você vai questionar quem? Você pode até questionar a concessionária em relação ao contrato, aquilo que está posto no contrato, as metas, os objetivos, porque tudo está lá compactuado certinho, né? Mas você reclama com quem? O governo do Estado de São Paulo, porque ele é o responsável, inclusive, por aprovar os processos, fiscalizar e ver se a concessionária está cumprindo com aquilo que foi combinado, com aquilo que está contratado. A mesma coisa se aplica ao serviço de energia. Então, o que acaba acontecendo diante disso, né, Carol? Eu acho que há uma responsabilidade política muito grande do prefeito, que é a figura principal aí para prover a questão não só da iluminação, mas da distribuição, está na cidade, isso tudo. Assim como tem alguma medida, se a gente parar para pensar, o governo do estado também, que é responsável, o sistema elétrico é algo que está diretamente relacionado à responsabilidade do governo do estado, mas independente de quem a gente cobre, Carol, o que o município quer, porque paga e paga caro do serviço, ele quer basicamente que o sistema elétrico esteja mais preparado. É óbvio que ninguém esperava na proporção e na dimensão que foi o caos, que foi um verdadeiro caos, essa chuva que foi causando em toda a região, ninguém esperava que isso tivesse essa magnitude de dor de cabeça. Mas, diante dos eventos climáticos, diante dessas chuvas nessa época do ano, que infelizmente todos nós sabemos aqui, tendem a se intensificar, é preciso que as concessionárias estejam preparadas e ajam mais rápido para poder prover o restabelecimento do serviço de energia. Se não está fazendo os investimentos corretos para melhorar, né, o sistema elétrico como um todo, tem que ser cobrado pelo poder público, né, Carol? A Electro, a Enel, no caso de São Paulo, e a CPFL Energia, no caso de algumas cidades da região, como Americana, Indaiatuba e Mogi, falaram que foi uma chuva realmente atípica, né, de proporções assim que não eram previstas. A meteorologia tem trazido também isso, então precisa ser registrado. Agora, nos contratos de concessão, são previstas situações de emergência, e esse é o questionamento. O prefeito de São Paulo ficou irritado com a pergunta. Ele falou que não tem como ele ir lá. Até a gente estava conversando aqui, o Guilherme, Bruno. Como é que foi que o prefeito falou? Se não me engano, ou anteontem ele deu uma entrevista para o jornal CBN com o Milton Jung, e o Milton questionou ele falou assim, o que eu faço aqui? Que eu vou lá arrumar, que a prefeitura vai lá arrumar, isso não é responsabilidade nossa. Que eu coloque a tomada no... Ele não gostou muito do questionamento do Milton Jung cobrando uma posição mais enérgica. Quer que eu ligue na tomada da cidade, né? Mas, gente, aí não dá para lavar as mãos, né? É aquela coisa, você como representante político, você é responsável por várias áreas, né? Você tem que dar respostas. E veja, isso que eu quero deixar bem claro até para o nosso ouvinte. Não é porque é um serviço que não é diretamente executado pelo Estado que não se tem a responsabilidade estatal sobre isso. Porque nós estamos falando de uma área estratégica. E infelizmente, né? Quando acontece esse tipo de coisa, que a gente lembra também que a iniciativa privada tem tantos problemas quanto a iniciativa pública no que diz respeito à oferta de uma série desses serviços, né?
Lembremos que há pouco tempo atrás, também se não falha a memória, 1 ano e meio, 2 anos, nós tivemos um caos no sistema elétrico na região norte, todo ele privatizado, todo ele na mão da iniciativa privada. E aí, de quem era a responsabilidade? O governo federal lavava as mãos e dizia que era da empresa. A empresa dizia que não tinha condições porque era um evento atípico, era uma condição extremamente atípica. E aí, quem que se lasca no final das contas, né? A gente que vai lá e paga pelo serviço. Então eu penso assim, o poder público tem a responsabilidade sim, porque se trata de uma concessão. E na melhor das hipóteses, o que ele pode fazer é cobrar para que aquilo que está contratuado seja de fato feito, né, Carol e Guilherme? Porque senão só vai gerando mais caos. E aí é óbvio, a justiça é acionada, o Ministério Público vai pedir explicação de todas as partes, do governo, da empresa, né, do PROCON, que também tem que estar em cima para poder garantir o direito do consumidor no serviço que é contratado. Então vai virando um caos cada vez maior. As pessoas têm que ser responsabilizadas, sim. E isso acaba impactando também, né, Bruno? Essa situação toda impactou na questão da privatização da Sabesp, né? Porque levantou ainda mais questionamentos. Falou, ó, a Enel não está fazendo o serviço dela direito, digamos assim, né? E até bolsonaristas vão ao STF para tentar barrar a privatização da Sabesp, né? Que é uma intenção do governador Tarcísio. Um cenário até surpreendente, eu diria, né? Porque geralmente não é a direita que é contra a privatização, né? Mas você sabe que aí, né, só contando uma fofoca aqui para o nosso ouvinte, né, Guilherme? Opa! Você sabe que tem uma treta aí, né? A treta, na verdade, passa pelas mãos de André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, né? Isso porque, ao que tudo indica, pelo menos são informações, né, que têm sido veiculadas em outros órgãos de comunicação, ao que tudo indica, o Mendonça ele tinha uma preferência política por um indicado seu a um cargo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse nome foi rechaçado. Um outro nome foi endossado por Tarcísio de Freitas, né, o próprio Valdemar Costa Neto, que é um homem forte ali dentro do governo, Kassab, que é uma figura estratégica, um outro nome foi endossado, e isso teria desagradado bastante André Mendonça, que, diga-se de passagem, é quem está nas mãos para dar o relatório na ação que já foi impetrada por PSOL e PT no âmbito do Estado de São Paulo, questionando a privatização da Sabesp. Então tem outras tretas políticas aí que vem vindo dos próprios campos amigos. Mas no resumo, no frigir dos ovos todos, né, Guilherme, eu acho que tem um ponto que você chama atenção que é extremamente interessante para a gente pensar e trazer para o ouvinte. Essa ideia, que às vezes é uma ideia muito vaga, de que necessariamente privatizando você tem melhor qualidade, não é bem assim que funciona. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito de como é feito esse contrato, essa concessão, o que é estabelecido e as contrapartidas, né? Temos exemplos positivos e negativos quanto a isso. Né? Exatamente. Em Limeira tem a comissão lá, a CPI, que também quer saber o seguinte, onde tiveram podas de árvores, se comprometeram a parte elétrica, porque há reclamações anteriores a esses temporais. A gente vai acompanhar, trazer de novo aqui no Café com Política, os desdobramentos destes casos aí da nossa região. Obrigada, viu, pelo cafezinho de hoje, Bruno. Eu que agradeço, gente. Abraço, Carol, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes. Bota café aí que tem bastante assunto, hein? Abração. Até. CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.